Meus irmãos amados, aproveitando que nós estamos em pé, quero convidar os queridos irmãos a abrir as suas Bíblias no capítulo 17 do Evangelho de João e leremos alguns versículos a partir do 1. É uma oração. Esta oração acontece depois, entre a Santa Ceia e o Getsemane. A Santa Ceia no Evangelho de João está no capítulo 13. E aí depois da Santa Ceia, naquele ambiente de despedida, vem o 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Depois vem o 15, penso eu, Jesus te deslocando do cenáculo para o Getsemane, ele passa no Cedron, e ali tinha muitas plantações de uvas, videira, ele vendo ali talvez aqueles pés de videiras, ele ainda no caminho de Getsemane, ele diz que ele era a videira verdadeira, o pai era o lavrador. Capítulo 16 ele continua dando instrução. Capítulo 17 ele faz uma oração, não sei se já no Getsemane ou antes, ele faz a oração que a igreja conhece como oração sacerdotal, lógico, que foi antes do Getsemane. Mas depois da Santa Ceia, porque no final do 14 ele já diz que eles deveriam se levantar e sair daquele ambiente, porque o inimigo estava se aproximando. Então ele faz essa oração, ele encontra espaço para fazer essa oração, e o primeiro pedido dele é por ele mesmo. Ele faz uma prestação de contas, e ele depois ora por ele mesmo. Depois ele ora pela igreja, por nós, e diz: Pai, não somente estes, mas todos aqueles que, pela pregação da palavra, onde crê em mim, ele orou por nós. Mas vamos ficar somente na primeira parte. Jesus falou estas coisas, e levantando os olhos, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste. Aí vem o primeiro pedido da oração. E agora? Glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 22, eu guardaria esse versículo de cor, assinaria aí com caneta, sobrenharia. Jesus continuando orando, diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Citando o versículo tema, 1,14, nesse testemunho, João escreve: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Tomai assentos, por favor. Meus amados, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa igreja histórica, e também quero louvar a Deus pela recepção. Antes de sair do carro, eu já estava sendo recepcionado, e como um servo de Deus, e que Deus abençoe esses obreiros, desde a calçada que me receberam lá até aqui ao púlpito, com duplicada honra e graça. O tema desta festividade de aniversário, como eu disse, na década de 90, preguei muitas vezes aqui neste mês de aniversário, e nós vimos a sua glória. Isso pode parecer meio contraditório para quem lê o Novo Testamento, que Jesus não tinha aparecido na formosura. Você encontraria com Jesus, e se ninguém te dissesse que aquele é o que fazia milagre, você passaria por ele despercebido, não tinha glória nenhuma.
ele não tinha aparecido em formosura. Isaías, capítulo 53, traz os traços de um retrato falado dele. E se você pegar aqueles traços e fizer um desenho, não sai algo bonito. Diz que ele não tinha aparecido em formosura. Olhando para ele, não tinha nada que desejássemos, que o desejássemos. Era um homem ferido, experimentado nos trabalhos. A única passagem da Bíblia que fala de Jesus entre os 12 e os 30 é essa passagem. Experimentado nos trabalhos, trabalho material mesmo. Talvez com 33 anos, ele tivesse a aparência de 60. A gente conhece razoavelmente, como poucos no Brasil, as Terras Santas e o Oriente Médio em torno ali, onde ainda é o costume de pastores de ovelha nos desertos, pessoas que trabalham sol a sol, forte de dia e o frio à noite. E Jesus era um homem de família simples, pobre, até os 30 anos, morava num lugar muito simples. Então, se alguém passasse por ele, não era ninguém. Pastor, mas como os discípulos, Pedro vai dizer um pouquinho sobre isso também, e João escreve, e vimos a sua glória. Isso se cumpre no capítulo 9 de Marcos, 9 de Lucas e 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração. Jesus disse que muitos que ali estavam não morreriam sem ver ele no seu reino. Quer dizer, então ele abriu uma janelinha de sua glória no Monte da Transfiguração e poucos viram, somente 3, Pedro, João e Tiago. Outro discípulo não poderia escrever isto, a não ser Pedro, Tiago e João, porque os outros discípulos não viram a glória mesmo, resplandecente em Jesus, a não ser os 3. Mas João viu, e ele, descrevendo a humanidade de Jesus, que ele era o verbo, a palavra no princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tal, ele termina esta introdução do Evangelho dizendo que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, daquele que só tem um em espécie. Monogênes, a palavra grega para unigênito, quer dizer mono, um. O pessoal do som entende bem o que é mono, aquele som antigo, mono. Um, e genes vem de genes mesmo, de genética. Então, João disse que viu a glória, não foi do filho de Maria, mas do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Ele continua dizendo o seguinte: a lei veio por Moisés. A lei aponta o pecado. A lei desnuda o pecado. A lei, Paulo diz que ele não conheceu o pecado a não ser pela lei. Quem estuda direito, capítulo 1 o artigo 1 do Código Penal, diz que não há crime sem lei anterior que o defina. É a lei que define o que é crime. Por exemplo, a pessoa pode mentir à vontade, não é crime, porque a lei não diz que é crime. Então tem que ter uma lei anterior, e diz lá o Código Penal, que logo no primeiro ali, que não há crime sem lei anterior que o defina. Um exemplo, há muitos anos atrás, furtar energia não era crime, era apenas algo administrativo. A companhia de luz dava uma multa, mas agora é crime de furto, furtar energia, furtar sinal de internet, e etc, etc, etc. Então, espiritualmente, isso é um princípio da Bíblia. Quem estuda direito sabe que a base do direito está em algumas matérias antigas, entre elas o direito de Hebreus, estuda lá na faculdade. Então, a lei veio para dizer, isto é pecado. Paulo diz que ele não conheceu o pecado antes da lei, sem conhecer a lei. Mas a lei veio para apontar o pecado. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E eles então dão esse testemunho no final dessa introdução do Evangelho. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Tanto é que Jesus, sem aquele momento, não tinha glória na terra humana, a não ser divina, digo, ele veio como homem, que lá no 17,
Ele presta conta ao pai, como você pede um filho para fazer alguma coisa, o filho volta e diz: pai, já fiz aquilo que tu me pediu para fazer. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Estando na terra, eu consumei a obra que me deixa fazer. Agora, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu fiz uma coisa ministrando num seminário recente. Imagina que este livro aqui verde seja a glória de Jesus. Baseado em Filipenses 2,5, ele deixou. Eu botei na época, tinha um negócio assim mais baixo, eu botei lá em cima. Ele deixou e desceu como homem servo. Aprendeu a obedecer e foi obediente até a morte de cruz. Então ele deixou a sua glória. É a doutrina que nós chamamos de esvaziamento, da aniquilação. Ele deixou a sua glória. Porque ele está orando ao Pai e dizendo: Pai, me dê de novo aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Me dê-la de volta. Nós vimos a sua glória. E o versículo 22, para nós entrarmos um pouquinho numa mensagem. Isso aí é muito interessante. 17, 22, Jesus disse que no Antigo Testamento, quem visse a glória de Deus morria. Era uma tradição. Agora, a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai e disse: olha, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Eu entreguei para eles, para que sejam um. E Deus então pega da sua glória e distribui conosco para fazer a mesma obra de Jesus. Infelizmente alguém pega isso, pastor. É comum hoje, negocia. Ministério que é causa, Paulo diz a Efésios: por esta causa me impõe de dinheiro, virou coisa para muitos. Eles pegam a glória de Deus. Eu não tenho dúvida que muito dessa gente que negocia a glória de Deus hoje receberam o ministério, receberam o chamado. Alguns de vocês viram humilde nas comunidades, aqui nessa região e outra no Rio de Janeiro, simples, humildes, mas Deus o levantou com glória. Isto é bíblico, porque Paulo diz que nós temos essa glória, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Então ele deposita em gente limitada como eu e como você, não tão limitada como eu, muito melhor. Ele deposita vaso de barro. Obreiros que foram levantados, consagrados, e obreiras, nós somos vasos de barro. E enquanto nós formos vasos de barro, Ele vai continuar depositando a sua glória em nós. Porque ninguém pode fazer esta obra a não ser a glória de Deus presente. E Jesus diz: Pai, eu já estou indo. E Jesus ressuscita, vai lá no cenáculo ainda com medo, e apresenta-se no meio deles, eles amedrontados, e diz, assopra, saúda ele com a paz, e diz: assim como o Pai me enviou. Isso é forte. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele começa o evangelho dizendo: o Pai me enviou. Capítulo 4, 18 de Lucas. O Pai me enviou. O Pai me ungiu e me enviou. Condição. Para quê? Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os prisioneiros cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas antes dele dizer para quê, ele diz que o Pai me ungiu e me enviou. Agora no final do evangelho, quando ele cumpre a sua etapa, ele reúne aquele primeiro grupo e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
receber o Espírito Santo. A missão é a mesma, a glória precisa ser a mesma, a missão é a mesma, a unção precisa ser a mesma. Você pode se achar que é uma pessoa pequena, e me perdoe, é mesmo, eu sou menor do que você. Para João ninguém, para mim só falta o João, mas Deus se agradou de nós, nos levantou. Não sei porque Paulo nem diz que ele era fiel, ele diz que Jesus o teve por fiel e o colocou no ministério. Mas ministério sem glória, ministério sem unção, ministério, e eu estou falando ministério geral. Muitos pensam em ministério no púlpito, porque o evangelho neopentecostal, a turma aí dos apóstolos do cabelo é cheio de como é que é aquele negócio para endurecer o cabelo? Gel. É isso aí. A turma bonitinha, eles acham que só eles têm unção. Acabaram com dom espiritual nas igrejas. Há uns anos atrás, começaram a dizer as mariazinhas, a não sei o que, as profetadas. Acabaram, você vai lá, parece que só eles têm a detenção da unção da glória. Mas Paulo escreve à igreja dos Coríntios e diz: os dons espirituais é dado a cada um para o que for útil. Músico para servir a Deus tem que ter unção. Diácono para servir a Deus tem que ter unção. Corista para cantar tem que ter unção. Todos vocês receberam o ministério, e me perdoe se alguém entende igual. Aqui e lá, o ministério é tão importante quanto o outro. Tem que ter a glória de Deus em vaso de barro. Eu, quando recebi esse convite, quero dizer, irmãos, que uma semana atrás, eu pedi o Márcio Rogério para vir em meu lugar. Eu fiquei 20 dias sem sair de casa, antes de ser para médico. Tive uma visão na parecer de alguns neurologistas, sem recuperação, podendo ser algo muito grave no cérebro. E corremos médico daqui, dali, muita dor de cabeça, uma visão perdida. E cancelei tudo, todos os compromissos. E já tinha ligado o pastor prontamente. Ele cancelou um compromisso para estar aqui, um amigo do pastor Zé Mário, o pastor Márcio Rogério, ali o nosso primeiro secretário. Mas semana passada, um batalhão de gente orando, e eu creio nesse negócio de oração. Ela é insubstituível. A tecnologia, hoje estamos no IA, inteligência artificial é boa. A tecnologia, o ensino técnico e teológico não substitui a oração. Muita gente orando, e um dia, há mais ou menos 8 dias atrás, eu levantei, olhando pelos vidros da cozinha, vi que eu estava vendo umas imagens, uma paisagem maior. Eu moro num quintal grande, cheio de pé de fruta, e eu olhei assim, caramba, mudou, estou vendo mais do que eu estava vendo ontem. Quando eu botei a mão no olho, o outro estava semi-aberto, e vem sendo aberto gradativamente. Liguei para o pastor Márcio essa semana e disse: eu vou estar lá nos Caetés. Neste momento nós estamos inaugurando uma congregação em Juiz de Fora grande, 300 metros quadrados, sem dúvida a igreja mais bem localizada de Juiz de Fora. Mas eu quero estar lá, porque lá eu conheço, lá eu me informei, lá eu me participei desde jovem, que eu chegava aqui, era honrado, e nesta noite continuo sendo honrado e merecidamente. Então estamos aqui. Eu tinha preparado um escritozinho anexado na agenda há uns 3 meses, mas nessa semana, orando, parei um pouquinho, de joelho mesmo, comecei a fazer umas anotações. Eu queria falar nesta noite a glória do Senhor Jesus no seu nascimento. Vocês sabem que quando se nasce uma pessoa, por mais humilde que seja a família, se tem uma recepção, se prepara um quartinho, um cantinho. Estou falando do meu exemplo, quando meus filhos nasceram, não tinha um quarto para eles, mas um cantinho lá, um bercinho e tal, os presentes. Agora tem chá de bebê, chá de revelação, chá de não sei o quê, tem chá de tudo. Mas isso é normal. Todos, mesmo as famílias mais humildes, têm uma recepção para aquele que nasce. Jesus não. Família humilde. E Deus estrategicamente os levou para ele nascer longe de onde eram. Já estava escrito, profetizado, mas Deus faz isso por antecedência que Ele sabe. Maria certamente viveu constrangimentos pela condição de estar grávida naquele momento, mas quando ele nasce, e é duro quando a gente lê em Lucas 1, que não tinha lugar para ele nas estalagens.
Então, apesar dele nascer numa manjedoura, lugar de animais se alimentaram, eu estive em Belém 2 vezes, e uma dessas eu fui naquela região, conheci aquela região, onde os pastores receberam a notícia. Há um lugar que diz que a manjedoura hoje é um centro de idolatria muito grande. Mas era um berçozinho comum. Mas ele não teve um chá de bebê. Ele não teve uma recepção, presente. Mas Deus tomou a decisão e disse: eu vou mandar um coral de anjos. Eu vou mandar um coral de anjos. E os pastores lá em Belém, quando viram aquela visão, se destaca um anjo e diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador do mundo. E os presentes, ele mandou lá do Oriente os homens ricos a trazer os presentes. A glória de Deus manifesta quando Jesus se faz carne. Ele abriu mão de sua glória, mas a glória de Deus continuou, ainda que interiormente, não visivelmente, nele. A glória no nascimento. Ele é criado, estou correndo que eu quero dar ênfase no final, na última palavra. Ele começa o seu ministério. Sem parecer nem formosura, seus irmãos não o aceitavam. O próprio Tiago, que virou um líder da igreja, se converteu depois da ressurreição e da crucificação e ressurreição. Os irmãos não o aceitaram, humilde. E ele trabalhava com o pai, era trabalhador e é um exemplo para nós. E quando chega o momento dele começar o ministério terreno, ele então sai, os próprios irmãos o instigaram a sair. Quando ele começou a fazer muitos milagres, repreender demônios, aqueles movimentos todos, os irmãos dele foram um dia lá, tem uma tradução que diz que o prenderam. Mas, na verdade, eles recolheram, acharam que ele estava louco. Era ainda jovem, estava começando. E alguém disse: não, isso não é normal, vamos trazer ele para casa de volta. E trouxeram. Pode ir no Evangelho, eu não vou me prender em ler. Tem uma tradução bíblica que diz que o prenderam, mas, na verdade, não foi isso. Eles recolheram, achando que ele não estava bem. Então, ele vai, começa por seu ministério na Galiléia, onde permanece 2 anos e meio. Um dos nomes do Evangelho de João, chamado pelos estudiosos, é o Evangelho de Jerusalém. Esses dias eu vi uma homilia do novo Papa, o leão do capítulo 5, 8 de Pedro, porque na Bíblia só tem um leão, que é 5, 5 de Apocalipse. E falava de Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz imitar. Mas ele disse uma verdade: o líder tem que estar na periferia. Eu gostei muito quando eu vi o pastor descendo aqui esta noite. Parece que não, mas esse ato é nobre. Porque Jesus começou na periferia, não foi Agostinho que escreveu isso, não. Agostinho seguiu a Jesus, era um servo de Deus, não era papa, nem nada, um teólogo do norte da África, de Hipona. Então, ele disse uma grande verdade: o líder tem que estar na periferia. Eu estava conversando com o pastor Renato, missionário nosso que no ministério apostólico ficou 12 anos no Vale de Jequitinhonha com a sua esposa, no lugar que muitos chamam de África brasileira, Vale da Miséria, mas Deus transformou vida e nós deixou lá um trabalho formado com 8 igrejas. E eu estava conversando com ele, muitas vezes eu conheço isso há anos, estou na Assembleia de Deus há 46 anos, na Assembleia de Deus, e às vezes eu vejo em muitos lugares o pastor acaba o culto, sempre são os mesmos, que agarra com ele ali no púlpito, ou é uma turma melhorada da igreja, que acha que tem mais direito que os outros, uns assim meio lisonjeadores, ou sempre, eu tenho observado isso pelo Brasil afora. E às vezes aquele mais simplesinho, que por timidez senta até do meio da igreja para trás, nunca tem a oportunidade de botar a mão, apertar a mão do pastor. Às vezes eu peço alguém para fazer uma oração no final do culto, somente Santa Ceia, cochicho no ouvido dele, uma oração mais longa, peço outro para impetrar a bênção apostólica, e quando acaba tudo, eu estou lá na porta. Como as pessoas ficam alegres em estar no meio do povo. E eu descobri que esse princípio Jesus fez. Ele ficou 2 anos e meio na Galiléia, indo em Jerusalém só nas obrigações das datas, mas os últimos 6 meses, ele sobe no capítulo 7 de João para Jerusalém e não volta mais. Ele passa os últimos 6 meses. Então ele foi para a periferia, ele começa seu ministério
Ele não tinha aparecido em formosura. Olhando alguém para ele, não tinha beleza nenhuma. Mas quando ele abria a sua boca, quando ele falava, a graça que João diz que ele era cheio de graça sobressaía. No capítulo 11, 28 de Lucas, uma mulher um dia gritou: bem-aventurados os seios que mamaste e o vento que te trouxeste. Jesus disse: mais bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem e obedecem. A glória no ministério. Apesar de ser um homem sem brilho, com todo respeito à turma da LBV, um excelente artista em botar aquele Jesus com aquela barba bem feita, com aquele cabelo bem aparado, como ninguém hoje consegue fazer. Mas como diz um hino, aquilo é falsa inspiração do artista. Jesus não tinha nada disso. Mas a diferença dele, alguém dizia, ele não fala como, a doutrina dele não são como dos escribas, nem dos fariseus, a tal ponto dele não ter nenhuma anotação que tenha estudado em nenhum seminário teológico, mas ele, quando os mestres tipo Nicodemo chegava, chamava de Rabone, Rabi, mestre. A glória da graça na vida dele. A igreja precisa voltar a isto. A igreja precisa. Eu tenho sentido falta dos dons espirituais da igreja. Outro dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor crê em revelação? Conte agora. Tinha acabado de pregar numa igreja, estava fazendo um lanche, e ela chegou na porta: pastor, o senhor crê em revelação? Conte agora. Eu creio. É da igreja. É a glória do Senhor na igreja. A igreja só é a igreja quando a glória de Deus estiver nela. O ministério só é ministério quando a glória de Deus. E essa turma que vem de ministério, eu não dou nenhuma confiança a eles. Eu os encontro pelo Brasil afora, dou uma meia virada no aeroporto, nem para olhar para a cara deles. Porque liga para eles para vir aqui, para ver como você vai, a surpresa. Eles e elas também. Eu não encontro eles na selva amazônica, onde trabalhamos 5 anos. Eu não os encontro lá no Vale do Jequitinhonha, a não ser nas festas das prefeituras, ganhando 30, 40, 50 mil por noite. Mas não encontro eles lá. Eles não têm mais glória. Eles têm dinheiro, mas não têm glória. Deus dá a sua glória, mas propósito. Agora a gente vai nas cadeias onde os irmãozinhos vão visitar. Eu dirigi uma vez 12 anos uma igreja num quartel. 12 anos. E naquele quartel que eu servi, 18. Mas, concomitantemente, eu dirigi naqueles 12 anos trabalhos em vários presídios do Rio de Janeiro, igreja. O pastor nem sabia que eu estava lá, correndo risco de vida, mas eu estava lá. Naqueles 12 anos do Alemão para cá, para Maré não viemos, que aqui era o ministério já formado, mas do Alemão a Rocinha, naqueles 12 anos nós montamos e desmontamos som, em todas essas comunidades, nas quadras, quase todo lugar tem a Fundação Leão 13, tem uma quadra, a gente estava lá montando e desmontando som. A gente fazia 3 noites, 3 dias de evangelismo e avivamento nas congregações, e quando o secretário puxava a estatística do batismo, 3 em 3 meses nós batizamos 100, 120 pessoas, de 3 em 3 meses. As congregações que recebiam as cruzadas, naquele período, era que mais batismo tinha. Precisamos convidar as pessoas. Sabe por que muita gente não convida mais o não crente para vir à igreja? Antigamente a gente disputava quem traz mais convidado. Hoje nunca... Às vezes as pessoas não convidam, porque tem dúvida se a glória de Deus vai estar na igreja. Não é o caso daqui, mas em muitos lugares a glória já está meio distante. Mas a gente olha para Jesus, na sua aparência não tinha. Para ele, João, escrever isto, ele se manifestou um pedacinho da glória dele. Mas quando ele falava, a coisa mudava. Terceiro, a glória na sua morte, crucificação. Ele foi morto, meio de 2 ladrões. Agora, no ano passado, em plena guerra, eu estava em Israel. E numa manhã, após cessar os compromissos que a gente teve lá no grupo, eu saí com mais um companheiro, pastor de Friburgo, e fui nessa região que hoje é Cisjordânia, onde Jesus foi crucificado. E fiquei olhando para aquele monte, é uma rodoviária árabe. A gente sai pela porta chamada Porta de Damasco. E fiquei olhando dentro daquela rodoviária, não mais ali pertencendo a nenhum grupo. E fiquei olhando aquela rocha, com aquele formato ainda de caveira, observando. Um dia ele esteve aqui.
para mim estar hoje aqui, hospedado num hotel de luxo. Ele esteve aqui e morreu entre dois salteadores. Ali não tinha glória humana, a maioria o abandonaram, a maioria o abandonou. Poucos seguiram, mas quando ele morre, e diz Lucas 19, João 19:30, Pai, está consumado. A Bíblia diz que houve um terremoto. Houve um terremoto. Lá no templo o véu se rasgou. O próprio centurião que comandou aquilo, ele olhou para trás e disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E a glória ali foi que no seu sangue, ele tirou os nossos pecados, era o preço da nossa condenação. Quem devia estar lá era nós. Eu vi um jovem pregador dia desse lá na igreja, um presbítero pregando, e falando de Moisés no capítulo 21, de Números, ele lê João 3,14 e diz que assim, Jesus dizendo assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí lá em 21 de Número, quando o povo peca, Deus manda a maldição chamada serpente, e aquela serpente começaram a morder as pessoas morrerem. Então Deus falou, Moisés orando diz, faça a figura da maldição. Que, Senhor? Não, pega a serpente, a figura da maldição e põe na estaca. Por favor, eu penso que Moisés deve ter, mas ele conhecia Deus. Faça, Moisés, a figura de uma serpente e põe na estaca. Figura da maldição, sim. O antídoto da mordida da serpente está naquela figura de maldição da estátua. Quem olhar para ela, e aí cai por terra, com todo respeito, abrindo parênteses, a turma aí que anda na internet, querendo nos enfiar de garganta baixa a predestinação. Você já pensou? Todos os nossos cultos são transmitidos e eu ironizo eles com verdade. Já pensou? Deus é parteira do Egito? Pastor, que tem isso começar? O senhor quer acabar com o culto? Quer que o pastor puxe teu paletó? Zé Mário tem liberdade, eu conheço ele, a gente era diácono, né, pastor? Bem jovem. Não. Deus não é parteira do Egito. O que tem isso a ver? Menina, vive. Menino, rio, comida de jacaré. Menina, vive. Menino, rio, comida de jacaré. Deus vai fazer isso? Que bonitinho. Olhos morena, com olhos azuis. Tem uma menina na igreja assim, bem moreninha, com olhos azuis. Bonitinha, mas não está predestinada. Condenação. Esse está predestinado, salvação. Isso é irônico, isso é zombar da formação moral de Deus. Porque naquela serpente, você podia esbarrar na estaca, morria. Tinha que olhar para a serpente, decisão, livre-arbítrio, escolha. Eu e você estamos aqui porque um dia ouvimos o Evangelho. Alguém me convidou para ir na igreja, eu fui ouvir o Evangelho, pastor Gesiel pregando, lembrai-vos da mulher de Ló. No final, eu e minha esposa, namorada ali há 3 anos, não estava enrolando ela não, é que não tinha condição de casar, era duro, igual um coco verde, seco, geladeira era o coco verde, só tinha água. E ali entramos, aceitamos a Jesus naquela noite, uma mensagem, ela me convidou para aceitar Jesus, eu meio bobão, homem perto de mulher fica meio bobo mesmo, até hoje é meio assim. Eu falei, se eu estou sozinho, aceita Jesus. Para surpresa minha, me convidou, era o 338 em São Cristóvão ainda. E aí acabou que a gente aceitou Jesus na mesma noite. Fomos batizados com o Espírito Santo na mesma vigília, 9 de junho de 79. Fomos batizados nas águas no mesmo dia, 9 de setembro de 79. E acabou que nós casamos no mesmo dia, data e local, e o mesmo pastor. E assim estamos na obra de Deus no Brasil e fora do Brasil há 40 e poucos anos. E Moisés, e Jesus cita isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem tomou a imagem da maldição. 4:13 de Gálatas, ou 3:13 diz, que era maldito aquele que morria no madeiro. Era maldito. E ele se fez maldição por nós. A figura que estava naquela cruz era a figura de alguém que nunca pecou, mas assumiu os nossos pecados.
A Bíblia diz em 5:21 de 2 Coríntios, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Naquele momento, Jesus levava o pecado de toda a humanidade. E cumpre nele Isaías 59:2, que diz que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Deus se separou momentaneamente, a tal ponto como alguém necessitado clama, suplica: Deus meu, por que me abandonaste? Há muitos anos, Francisco da Chaga, um antigo pastor do Nordeste, pregando na escola bíblica aqui em São Cristóvão, disse: aquele que tinha toda a glória na cruz como um pecador comum, ele diz, ele clama ao Pai: por que me abandonaste? Ele estava com o meu e os seus pecados e de toda a humanidade sobre ele. A figura da maldição do pecador. Paulo começa 2:11 de Efésios descrevendo a gente antigamente. É uma descrição muito feia: sem Deus, sem paz no mundo, sem salvação, não pertencia à aliança de Israel. Jesus se faz a maldição. Ele leva a nossa sentença. A sentença que pesava sobre nós, ele levou. E hoje todos que olharem para ele serão salvos. Todos que crerem nele serão salvos. Essa é a parte humana. Todos que aceitá-lo, o seu sacrifício. Eu pesquisei esses dias essa palavra. Quando eu li na Bíblia, o pecado será aniquilado, eu fui pesquisar aniquilação. Aniquilação é você pegar algo e destruir de tal maneira que nunca mais ninguém reconstrói. Você pega um papel para aniquilar um documento, queima ele, ou pica naquele picador que tem em alguns escritórios, em milhares de pedacinhos, tu aniquilou. Tu pega um pedaço de ferro e joga no aço, o aço o aniquila. A palavra aniquilar é isto. A Bíblia diz que foi isto que Deus fez com os meus e com os teus pecados. Ele aniquilou, ele acabou, não existe mais. Se puxar a nossa ficha lá na eternidade, se ela está limpinha, embranquecida, foi embranquecida pelo poder, do sangue de Jesus Cristo, que foi o preço. Glória, glória, glória na crucificação. Agora homem de todas as tribos, raças, povos, línguas, pode se unir. Esse dia eu estava vendo algumas músicas, coral da Tanzânia. Eu achei que ia ser missionário na África, mas Deus me direcionou para outro lado. Mas eu estava ouvindo aqueles corais cantando Jerusalém da Tanzânia e de outros países da África, como eu ouço Daniel Kolenda nas suas cruzadas de 1.300.000 pessoas, o seu ministério louvor cantando na África. E depois eu ponho no coral aqui de Curitiba, cantando o mesmo louvor, pessoas clarinhas, as mulheres jovens todas de cabelo louro, olhos azuis, a maioria porque é descendente europeu. A igreja é assim, a igreja é assim. Deus não faz acepção de pessoa, nem para cima nem para baixo, de cor, de condição social. Deus não faz acepção de pessoa. Agora deixa eu te dizer uma coisa entre parênteses. Eu desconfio que a igreja é morena. Por isso eu casei com a morena. Fui sábio. Porque põe todo mundo nisso no liquidificador gigante, mexe, vai sair morena. Aí vem a sulamita e diz: não olheis por eu ser morena. Foi o sol que me queimou quando eu estava na vinha. E nós somos queimados pelo sol da justiça. Mas é brincadeira. A igreja é formada. Eu tenho andado em volta deste mundo em todos os continentes. Onde eu vou, eu vejo povo amarelinho na Ásia. Americanos de todas as origens. Vou estar lá semana que vem em algumas igrejas ministrando. Passar um período longo lá, louvando a Deus. A América é formada de pessoas de todas as etnias. A África, onde nós temos missionários, pessoas louvando. Brasil, América do Sul, essa turma aí, oriunda dos indígenas. Ano passado eu passei uma semana quase com a minha esposa numa comunidade indígena no Amazonas. 15 anos atrás passamos lá evangelizando. Agora nós somos ministrar obreiros, separar obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, obreiras. Fomos diplomar de 18 irmãos e irmãs que fizeram com um missionário lá, traduziu para o Saterê Mauê, aquele dialeto, as nossas apostilas do com, e formou uma turma lá na selva. Depois que eu viajei,
quase 30 horas de barco, pegamos outro barco mais uma noite inteira, só vendo escuridão, amanhecemos numa nação indígena, e lá sábado e domingo, noite e dia inteiro, um templo de folha de palmeira, com mais de 400 crentes louvando a Deus, à noite muitos aceitando a Jesus. É a glória da cruz. É a glória da cruz. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas... Ele morreu. A galeria, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Está vivo. Tu pode adorá-lo esta noite. Ora. Depois vem a glória da ascensão. Guarde isso que eu estou falando. Eu louvo a Deus que eu passo anos sem vir aqui e venho, o carinho é o mesmo. Homens honrados, mulheres honradas. Muitos nasceram aqui, saíram daqui e não voltam mais aqui. Ficaram grandes, e não tem como, quem nem diz o pastor Zé Carlos de Lima, ou é grande ou é servo. Não dá para ser os dois. Mas a igreja mantém aqui. Eu vi esse prédio sendo construído, preguei ali em cima, no outro templo. Não tinha dinheiro, mas tinha fé e coragem de construir esse lindo templo. Oh, aleluia. Jesus, quando ressuscita, irmãos, ele ficou o mesmo. Agora todo mundo reunido, ele entra sem abrir portas e janelas. E há um mistério que ninguém vai descrever isso. Ressuscitado, entra sem abrir porta e janela, mas com as marcas dos cravos e da lança. E ele, quando ressuscita, alguns desanimaram. Mas aqueles que crêem nele, mesmo com fraqueza, mesmo com limitação, me perdoe. Às vezes eu acho que não os cartéis, mas nós somos um grupo de pessoas incapazes, frágeis. Incapazes em nós mesmos, fracos. E imperfeitos. Imperfeitos. Paulo diz sobre imperfeição contra mim, eu não acho que tenha alcançado. Ó, Filipenses, ele fala de ressurreição e perfeição. Quando a mim, eu não acho que tenha alcançado ainda. Mas uma coisa, eu faço o exercício todo dia, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na frente, prossigo para o alvo. Por favor, se em algum momento você cometeu uma falha, isso pode ter acontecido, nesta noite esqueça que para trás fica. Usufrui do poder do sangue de Jesus e continua, porque Jerusalém é logo ali. Nós estamos marchando para lá. E naquela manhã as mulheres chegaram e disseram, olha, nós vimos o anjo, o túmulo está vazio. Todas as vezes que eu entrei naquele túmulo, foram muitas vezes, eu lembro disso. O túmulo está vazio. Tem um escrito lá em hebraico, ele não está aqui. Mas uns não acreditaram muito nas mulheres. Saíram a notícia oficial e muitas vezes a notícia oficial é mentirosa. Cuidado para não estar compartilhando mentira aí no teu WhatsApp. Chegou a notícia mentirosa, comprada, vendida, dos soldados, dizendo que roubaram o corpo dele. Parece que teve para alguns mais peso do que a notícia das mulheres. E 2 desanimaram. Voltaram para Emaús. Emaús hoje não tem mais cidade ali. Só ruínas. As buguevilhas mais lindas do mundo. Eu sou apaixonado por flores, espaço, natureza. As buguevilhas mais lindas do mundo estão no Oriente Médio, particularmente em Emaús. E aqueles 2 desanimados, de repente chega uma pessoa e nem viram de onde veio. Ainda ontem estava ouvindo a serva de Deus falando que ela estava, parece na recepção de um local médico. E encostou diante dela um senhorzinho, falou. E muita coisa para ela, começou a chorar, veio uma atendente lá. Por que tu estás chorando? Não, que esse senhor aqui me falou
Que senhor? Não tem senhor nenhum aqui. Tem senhor nenhum aqui. E eles foram, e aquele personagem se aproxima deles. Primeiro ouve eles. O que é que vocês estão conversando? Não. É um tal Jesus, profeta, que esteve em nosso meio, fez maravilha. E nós pensamos que ele era o remidor de Israel. Mataram ele, crucificaram e enterraram. É verdade que tem umas mulheres contando uma visão de anjo aí, mas não o vimos. Já é o terceiro dia, não vimos. E aí, Jesus abre as Escrituras. Tem uma turma aí desses desviados de internet dizendo que a Bíblia tem que ser remodelada. Outros que aprendem no seminário, nas faculdades não teológicas, o Padre da Assembleia de Deus do Brasil, que não teve a competência de manter uma faculdade confessional aberta, FAECARD, incompetência nossa da Convenção Geral. Os nossos jovens têm que estudar nas faculdades teológicas para buscar título, onde os teólogos não são crentes, não crê na Bíblia como a palavra de Deus, mas Jesus abre o Antigo Testamento e diz, não está nas Escrituras que convinha que ele morresse, que convinha que ele ressuscitasse? Não está nas Escrituras? Por que vocês estão tristes? A tardezinha chega porque eram 12 quilômetros, descida, mas eram 12 quilômetros. Eles convidam ele para entrar, e na mesa, ele dá graça pelo pão, eles o reconhecem, ele some. Correram não sei como. Deve ter militares aqui, onde tem música militar, vocês depois me veem, o TAF, eu fiz alguns, é complicado. Como é que 2 discípulos, que não dormiram a noite praticamente, cansados, andaram 12 quilômetros, volta correndo de morro acima, Jerusalém no alto, para contar a verdade, 12 quilômetros. E chega lá e diz, olha, ele esteve conosco, ressuscitou. Nós já sabemos, ele já apareceu por aqui também. Já apareceu a Pedro, aonde eu não sei. Mas o Pedro envergonhado, Jesus foi atrás dele primeiro. O discípulo desanimado, Jesus foi lá. A Maria chorando, Jesus se demonstrou, ela permitiu que ela reconhecesse. Ela, não me toque, não me detém. Ainda não fui ao Pai apresentar o sacrifício, mas vai para Jerusalém e diga a eles que eu vou me apresentar lá. Ele continuou o mesmo. Não perdeu a simplicidade, ministério de socorro, de ânimo. Paulo um dia, nessa luta pelas fraquezas, ele diz, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, as minhas fraquezas. Deus diz, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O dia que tu for forte não tem mais jeito. O dia que tu for capaz, o Espírito Santo entra de férias. O dia que tu for forte, eu não preciso mais do Espírito Santo. Continue, Paulo. Esse problema que te atormenta, esse espinho, não olha para ele não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tive 2 vezes onde Paulo ficou preso antes de ser crucificado, ou antes de ser deceptado. Em Roma, eu estive lá no passado de novo. E ele escreve a Timóteo preso ali e diz, eu estou preso, mas a palavra está solta. Depois, nas horas finais, dias finais, ele diz, a sentença já está julgada, transitada e julgada em última instância. O tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça de glória, não somente para mim, mas para todos, muitos de cabelos brancos aqui, para aquele que partiu esses dias, a coroa de glória não somente para mim, mas para todos que amam e aguardam a sua vinda. E ele na sua ascensão, ele sai daqui, já é recebido no 3º céu, e os discípulos lamentando, vem 2 anjos e diz, este Jesus, que dentre vós foi tomado, ele mesmo, não vai ser um querubim, não vai ser um anjo, não vai ser um arcanjo, ele mesmo voltará. Esses dias eu olhei na internet, camarada dizendo, não haverá arrebatamento. É um famoso da internet aí, um pastor doutorado e pós-doutorado, eu até ouço algumas coisas dele.
E o pessoal às vezes confunde a igreja dele com sorveteriana, né? E ele dizendo, não haver arrebatamento, essa ideia de Scofield há 200 anos atrás. E ele tem um público muito forte, aquele homem é muito capaz, estudou muito. Não haverá arrebatamento, isso é coisa de Scofield, tem 200 anos só isso. 200 anos? Há 2.000 anos está na Bíblia. Há 2.000 anos está na Bíblia. E eu parei e fui pesquisar 12 traduções das mais usadas, inclusive a Nova Jerusalém, que diz que é uma das melhores. Em todas elas está lá escrito, haverá arrebatamento, ele virá nas nuvens, os mortos vão ressuscitar transformados, todas elas têm isso, e depois que estiver vivo serão arrebatados, é a glória do arrebatamento, como vocês cantaram nesta noite. João viu e escreveu para nós, João viu a janelinha da glória dele no Monte da Transfiguração e diz, nós vimos a sua glória. João viu, ele foi arrebatado na ilha de Pátimo, aquele lugar terrível, de preso político, não tinha como sair. A ilha de Pátimo não é habitada até hoje, tem um museu, o resto do ladeiro, eu estive lá, e é um lugar terrível, mas se prende o servo de Deus, mas a glória de Deus está livre. Se prende a serva de Deus, pode prender num CTI, numa UTI, num leito de enfermidade, mas a glória de Deus está livre, está livre, está livre, está livre, está livre, está livre. Ele voltará, os mortos vão ressuscitar, se console. Havia uma crença na primeira igreja, primeiro século, que Jesus voltaria enquanto estavam vivos, eles começaram a morrer. A igreja de Tessalônica, fundada por Paulo no capítulo 17 de Atos, quando ele pregou a primeira mensagem, convinha que ele morresse e ressuscitasse. E esse Jesus que eu vos prego é o Cristo. Eles ali se fundou uma grande igreja naquela que era a rainha de Roma, como Efésio na Ásia, Tessalônica na Macedônia e Corinto na Arcaida, eram as principais cidades romanas. E os irmãos começaram a ficar tristes, os seus entes queridos partindo. Paulo diz, olha, quero vos escrever acerca de dormem. Nem todos dormiremos, mas todos subiremos. No momento será com festa. Eu gosto de música, eu apoio muito o Ministério de Música. Agora mesmo falava para o maestro, para ele preparar alguns eventos, como preparou na ceia, eu disse, falei, vocês para mim têm especial, não por vocês, brincando com ele, mas o ministério que está em vocês. Lá no capítulo 12, 10 de Números, começou no povo de Deus o instrumento, 2 cornetas de prata, para tocar para partido, tocar para reunião, tocar para guerra, tocar para festa. Tem uma turma de corneteiro celestial preparado para o toque da partida. Confesso, irmãos, fui militar há alguns anos, nunca guardei bem toque, eu sou ruim de música. Quando eu canto, só sobressai a nota dó. E olha por música, que é o que a igreja tem de mim, dó. Mas eu sei que a música é um ministério lindo. Oração, adoração através da música e do verdadeiro louvor. E palavra não pode faltar na igreja. Vocês têm um ministério fabuloso. E aquelas trombetas, eu, como disse, fui militar há muitos anos, decorei poucos toques. Do almoço, lógico. E o de ir embora, lógico. E o da manhã, eu sempre perguntava, que toque é esse? O comandante está chegando. Aí, vamos nos alinhar. E o de esquerda, que eram 3 toques seguidos, eu também decorei. O resto era ruim de ouvido. Mas há anjos com trombetas, na linguagem de hoje com cornetas, preparados. Eu tenho ido a Israel de 2 em 2 anos. Na pandemia passamos 4 anos sem ir. Há 3 sinais que nunca teve no mundo, não é a guerra sempre teve. Há 3 sinais que nunca teve no mundo. A imoralidade. Nós aí de cabelo mais branquinho, meu não é por idade não, irmão. Eu tenho cabelo branco desde 25. Igual, amém. Mas nós, as irmãs, tem poucas aqui com mais de 30 anos, pelo que eu estou vendo. Mas aquela com mais de 30 anos, você pensou algum dia ver o que vê hoje? Você que nasceu nessa comunidade, você pensou algum dia em ver o que vê hoje? Você ter um casal de vizinho
reticência, não posso falar mais, e ter que cumprimentar. A verdade, a injustiça. Então, o primeiro sinal é a imoralidade. O segundo sinal está aqui, os smartphones, até ligação de telefone ele faz, isso é um computador. Eu quase não ligo mais meu computador. Tudo está aqui. A tecnologia nunca teve como hoje. Isso cumpre Daniel 12, a tecnologia não veio do ano 1 até hoje, 2000 anos não. Tem 100 anos que começou, 100 anos atrás os carros eram de roda de madeira. Não tinha bomba de gasolina, o tanque era em cima pela força da gravidade. Hoje o carro parece uma espaçonave. Há 50 anos atrás não tinha computador nem internet. Telefone já era molecular. Cada cidade tinha um telefone. Tocava, aí chamava o moleque e diz, chama lá o vizinho tal, que meia hora depois vão ligar, é molecular, hoje é celular. Isso é sinal da vinda de Jesus, a tecnologia, o conhecimento. Estados Unidos tem uma cidade chamada Vale do Silício, que é onde desenvolve a tecnologia do mundo todo. Isso mudou agora para Tel Aviv, em Israel. 50% das startups está em Tel Aviv, em Israel. Porque o povo judeu é quem tem mais conhecimento do mundo. É o melhor médico, é o melhor cientista. A tecnologia é um sinal e, finalmente, os judeus naquela pátria. Eu estive lá ano passado na guerra, fomos muito bem recebidos. Israel estava vazio. Queridos, Israel ainda vai sofrer muito, mas eles estão debaixo da mão de Deus. Quem quiser mexer com eles, antes do tempo de Deus, vai pagar um alto preço. Não tem lugar subterrâneo nas alturas que eles não buscam. Eu fui de inteligência há muitos anos. Jesus está voltando. E quando Ele vier, a glória real vai se manifestar em mim e em ti. Agora a glória está em nós como vasos de barro. Fiquemos de pé com permissão do meu querido pastor. Pai, a glória que me deste eu dei para eles. A glória que me deste eu dei para eles. Igreja, vocês têm uma missão, por favor. Olhe mais pelo evangelismo. Olhe mais pelos missionários que estão pregando. Nós participamos de projeto no leste europeu, na Polônia. Passamos de projeto na África, no Brasil, na selva amazônica. Aqui está um casal que há 12 anos abandonou um projeto de riqueza para se enfiar no lugar mais pobre do Brasil. Um apóstolo é isso. Não é essa turma do cabelo bonitinho, na televisão é o general dos obreiros, general eclesiástico, são os apóstolos modernos. Não tem apóstolo nenhum, são apóstatas, a maioria deles. Mas a igreja tem a glória de Deus. Você, o mais novo convertido, batizado com o Espírito Santo, tem a glória que Daniel não tinha. Tem a glória que Elias não tinha. Ele tinha a porção da glória. Mas Jesus disse aos que creram, Pai, e foram lavados pelo sangue de Jesus, eu dei a glória. Deus quer renovar a igreja, pastor Mário. Há uma obra a fazer nessa 11ª hora. Jesus está voltando. Billy Graham escreveu, uma certa ocasião, fique tranquilo, eu li o último capítulo da Bíblia. Apocalipse acaba no 22:5. As revelações acabam no 22:5. Começou lá no Gênesis, a história de um jardim com árvore da vida e cercada de rios. Termina em Apocalipse 22:5, falando que há uma praça onde há um rio e a árvore da vida está ali. E a promessa para Efésio diz, a quem vencer, igreja de Éfeso, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Para a igreja de Filadélfia, a promessa é, a quem vencer, assentar-se-ão, ou melhor, farei coluna da casa de meu pai. Coluna é coisa perene. Eu passo nas relíquias lá de Corintos, das igrejas da Ásia Menor, de Jerusalém, onde tudo foi destruído. Ainda tem colunas de pé dos templos antigos. Coluna fala de perenidade. Aquele que vencer, farei coluna da casa do meu Deus. E a igreja da Laodiceia, ele diz, aquele que vencer, assentar-se-ão comigo no meu trono.
Não seremos súditos. Nós julgaremos o mundo e as nações com os anjos. Mas agora precisamos da glória para a última hora. Receba a glória de Deus na sua vida, a unção nesta noite. Se mantenha como vaso e você vai ser útil na mão de Deus. Se você crescer um pouquinho, olha para Moisés, sendo ele grande, rejeitou a posição de futuro faraó, escolhendo sofrer com os filhos de Deus. Esta comunidade, a solução dela não está no que o governo tenta fazer, vocês sabem disso. A solução dessa comunidade. Há muitos anos eu tinha um amigo que morava lá na última. Parece Nova Holanda. E um dia ele está em casa. Entra um menino, como ele chama aqui na comunidade, muito conhecido ali no meio do crime. E ele se levanta assim, mas o filho dele, calma pai, agora ele é um servo de Deus. Havia uma igreja aqui que fazia arrastão, depois das 10 da noite começava lá, vinha até aqui o timbal. A igreja precisa voltar na rua nas madrugadas. Ah, pastor, é perigoso, é nada. O guarda de Israel continua conosco, que a Bíblia diz que ele não dormita. O Salmo 91 continua dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. A sua verdade é escudo broquel, e debaixo das suas asas estarás seguro. Salmo 46 continua de pé. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda, eu gosto desses três ainda. Prega esse fim de semana na congregação. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza e os montes tremam. Há um rio cujas correntes alegram o santuário da morada dos Altíssimos. Põe para o teu coração agora, tu é o santuário. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus ajudará no romper da manhã. Temos que oferecer isso para as pessoas. A minha oração esta noite é que a graça e a unção de Deus venha sobre todos vocês, renovando a cada dia. Pastor desta igreja, seu querido ministério, o ministério feminino da igreja, o ministério jovem, o ministério de adolescentes, o ministério de música, o ministério de louvor. Nesta noite, de repente alguma impureza entrou no teu coração. Tem duas coisas diferentes: é viver pecando. João diz que quem vive pecando é do diabo, mas às vezes a gente peca no viver. Pedro disse: Senhor, me lava o corpo todo. Jesus: não, o corpo já está limpo pela palavra, só os pés. Às vezes as poeiras dessa estrada sujam um pouquinho nossos pés, uma manchinha aqui lá. E se nesta noite for preciso abrir a válvula de baixo igual o radiador e deixar escorrer. Deixar escorrer a angústia, a raiz de amargura, a tristeza, a falta de perdão. Vai passar o rio aí. Rio não é lagoa. Lagoa acumula as coisas. Morre um peixe de manhã e de noite você vai na lagoa, ele está lá boiando. No dia seguinte ele está boiando e fedendo. O Espírito Santo não é lagoa, o Espírito Santo é rio. O rio leva as impurezas e traz renovação. O rio leva as impurezas e traz renovação. O rio de Deus passa esta noite. A glória de Deus quer te encher esta noite. A glória de Deus quer te encher esta noite. A glória de Deus quer te encher esta noite. A glória de Deus. Ano passado fizemos um acampamento de jovem e adolescente. E ali, quando chegou os domingos seguintes, pré-adolescente e adolescente pegava o microfone e orava, e Jesus batizava outros adolescentes com o Espírito Santo. Quem acha, quem está enganado, eu preciso convidar o pregador tal, convidar não, pagá-lo, para vir aqui para Deus batizar com o Espírito Santo. Se você tem glória na tua vida, você põe sobre outro, e a glória vai passando, porque é o rio que corre, é o rio que corre. Eu sinto forte as correntes deste rio esta noite, levantando obreiros e obreiras, renovando aqueles que já foram levantados. Há uma obra a ser feita. Aleluia. Existe um rio, Senhor.
Porque daqui um pouquinho, como diz Hebreus 10:37, por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Enquanto eu e você fazemos a obra, daqui a pouco os mortos estarão subindo, os túmulos se abrindo. A gente não vai ver, mas suponhamos que você visse os mortos passando, e minha mãe está subindo, meu pai, meu irmão, aquele obreiro está subindo. Antes de você fechar a boca, eles vão subir com o corpo glorificado já, e nós seremos transformados. Logo ali nas nuvens, nós vamos encontrar com Jesus, que vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai para o repouso. Profetas do Antigo Testamento que ainda não estão lá, sua alma. Os profetas do Novo Testamento e a igreja atual: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado. E quando fala do casamento no capítulo 19, a palavra-chave é aleluia, aleluia, aleluia. Vidas são as bodas do Cordeiro. Ali no céu, ao João é revelado não o que tem, não dá para ele escrever o que tinha. Então ele escreve mais do que não tinha. Ali não haverá noite, ali não haverá dia, ali não haverá enterro, ali não haverá lágrimas, ali não haverá tristeza, ali não haverá dor, ali não haverá nada. Porque para todos sempre nós vamos viver na glória suprema de Deus. Importa, como diz Pedro, escrevendo à igreja dispersa e perseguida, que sofra por um pouquinho de tempo. Receba a glória de Deus na sua vida hoje, se você tem propósito de servir a Deus. Pai querido, Arashuri cantarabalaxara cantaraias. Faz o teu rio correr nesta noite. Se alguém pode me ajudar, pega o microfone, canta baixinho. Existe um rio, Senhor, que corre do seu interior. 2 minutos apenas, eu devolvo esse microfone. Mas a minha mensagem esta noite: vasos de barro, vasos de barro. Arashuri cantarabalou. As nações se embraveceram, as terras se moveu. Ele levantou a sua voz e a terra tremeu. Ele continua. O Deus de Israel está conosco. Senhor dos exércitos, Deus de Jacó, nosso refúgio. Aquietar a igreja e saber que eu sou Deus. Deus está dizendo para nós esta noite. Se você pode se desligar de tudo, cante sentindo essas correntes correr através de ti, tu serás uma fonte. Obreiros, Deus vem renovar os vossos ministérios esta semana, não agora apenas. 66 anos, não sei quantos anos ainda falta, mas eu tenho uma palavra para vocês. Deus conta ainda convosco. Não importa a idade, Deus vos renova agora.